Convencer ou conduzir? Eis aí uma grande questão que infelizmente tem atrapalhado bons resultados e vendas multimilionárias para o time comercial. Existe uma gama de livros que fala a respeito da persuasão, que fala a respeito do convencimento, a arte de convencer os seus clientes. Existem muitos, existem cursos, existem treinamentos, quiçá até pós-graduação no tema, mas muito pouco se fala sobre uma construção de relação duradoura com seus clientes. Por quê? Porque o mundo é imediatista, os resultados têm que ser sempre ao curto prazo, as empresas precisam e querem resultados e muitas vezes ali sufocam o seu time comercial para que eles possam abrir portas e fechar negócios literalmente. Mas a questão é, nós precisamos vender sempre. E vender sempre para aqueles que têm confiança no nosso trabalho é muito mais fácil e dá muito menos trabalho. Porque quando você estabelece uma relação de confiança, isso é para o longo prazo. Por isso que eu disse que é uma das estratégias cruciais para o diplomata. Porque o diplomata está sempre pensando numa relação duradoura, beneficiando ali ambas as partes. Então, para ele estabelecer uma relação duradoura, ele precisa pensar sempre no longo prazo, ele precisa estar atento ao detalhe, ele sempre precisa ter uma escuta mais ativa, mesmo não deixando de representar os interesses da empresa no qual ele está à frente. E aí eu falo de cliente, mas eu falo com todos os stakeholders. Porque independente do stakeholder, seja governo, seja cliente, seja fornecedor, seja o mercado em si, vocês todos têm interesse. E a estratégia crucial é a gente estabelecer um interesse mútuo entre esses stakeholders. Quanto mais nós nos aproximamos dos nossos interesses, fazemos com que os interesses sejam mútuos, os resultados começam a acontecer. Então, conduzir é a melhor estratégia. E como que a gente conduz? Eu gosto muito da metodologia do coach. Infelizmente o tema foi muito prostituído no mercado e agora apagaram o termo coach e colocaram o termo mentoria. Então existe mentoria para isso, mentoria para aquilo, e muitas vezes mentores que nunca tiveram acesso àquele mercado ou experiência de mercado acabam mentoreando outras pessoas. Enfim, acabam prostituindo os termos porque se torna um jargão de sucesso no mercado. Mas a metodologia coach, que é a arte da condução, fazer perguntas estratégicas, com uma escuta muito ativa, estar atento aos detalhes, é crucial para levar o coach de um ponto A ao ponto B. E usar essa metodologia em vendas, em negócios, funciona muito bem no longo prazo. Porque conduzir é o outro lado que está tomando as decisões. Você está apenas clareando as possibilidades para ele. E mesmo que ele não venha fechar negócio com você no curto prazo, ele vai entender que ele tem um parceiro de negócios e no longo prazo, certamente, vocês dois se beneficiarão disso. E aí eu falo na relação B2B, na B2C, ou qualquer tipo de relação que se estabelece no mercado. O caso é que quando a gente aprende a conduzir a relação beneficiando o outro, no longo prazo nós ganhamos. Nós ganhamos e ganhamos muito. Então você aprenda a conduzir as suas relações de negócio e não a convencer, porque convencer fica muito no curto prazo. E pasme, por mais que não pareça, o outro lado sabe que ele está sendo tentado a ser convencido e não conduzido uma tomada de decisão inteligente. E certamente a gente precisa aprender a conduzir. Conduzir é o melhor caminho para gerar bons resultados e certamente ter relações duradouras, que é o que o mercado precisa. E eu sei que o mercado está doente, está imediatista, está ansioso por resultados, é cobrado em todos os sentidos. Mas quando você aprende a conduzir, os resultados no longo prazo aparecem. E aí você vai comemorar porque você sempre vai fazer negócio. E uma das maneiras de você aprender a conduzir e não a convencer, comece uma carreira na pequena empresa, onde você vai aprender a ter uma visão macro de negócios. Nem sempre a grande empresa é o melhor caminho. Tem os seus processos muito bem estruturados, você é contratado para fazer apenas uma atividade e não é aberto para você ampliar a sua visão do negócio. Por quê? Porque existem outras pessoas que já fazem aquilo e é muito bem estabelecido a hierarquia de trabalhista. Mas quando você trabalha numa pequena empresa, a tua visão aumenta, você precisa apagar incêndio, você precisa aprender diversas competências e nesse aprender você acaba olhando, desenvolvendo uma visão macro de negócio. Isso ajuda muito. Então, aprenda a conduzir as suas relações. Em todos os âmbitos, tá? Seja relações pessoais, relações profissionais. Certamente você vai gerar bons resultados e vai aprender algo que é crucial hoje em dia. A desenvolver uma escuta ativa.
a estar atento aos detalhes. Como eu disse, é muito remetido isso ao luxo, que o luxo exige isso devido a ser um público extremamente requintado. Mas se você praticar isso, independente do mercado, certamente você vai colher bons frutos. Desejo muito sucesso para você e nos vemos no pódio, porque lá é o lugar dos vencedores. Um grande e forte abraço. Tchau, tchau.